Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes e nós estamos aqui diretamente dessa temporada especial de podcasts, diretamente de dentro do 30º CBank aqui em Porto Alegre. E para conversar conosco, eu trouxe o ilustre Vanderly Fava, engenheiro civil e doutor em engenharia de produção. Seja muito bem-vindo, Vanderly. Obrigado por aceitar aí o nosso convite, deixar o congresso lá um pouquinho e vir fazer esse bate-papo aí com o pessoal. Obrigado pelo convite. Eu espero contribuir para a melhoria da nossa engenharia de uma maneira geral, né? Muito bem. Conta um pouquinho aí dessa tua jornada dentro da engenharia aí para a gente poder inspirar essa galera, essa garotada aí que está fugindo um pouco aí da engenharia. Naquele tempo, a gente tinha basicamente 4 profissões a escolher: Sim. engenheiro, médico, advogado ou padre. Então eu fui por eliminação e desde criança, embora na roça, sempre pensei em ser engenheiro e fiz o curso de engenharia civil na Federal de Juiz de Fora. Trabalhei na construção, projeto de construção, projeto estrutural durante 5 anos. Mas só que durante o curso eu fui dar aula em cursinho. Fui mordido e gostei e formei logo, comecei a dar aula e trabalhar. E me encantei com o trabalho, com a profissão de professor na universidade, principalmente professor universitário, e fiz da minha vida a carreira de professor universitário, fazendo mestrado, doutorado na ANACOP, engenharia de produção, depois pós-doutorado na Unicamp, na área de educação e engenharia, na Faculdade de Educação, e depois fui exercer diversas funções também, além do magistério, pesquisa na área de educação e engenharia, cargos administrativos também, participação em entidades da sociedade civil. Eu acredito muito na sociedade civil organizada, tanto é que participei de DA como estudante, fui presidente de sindicato de professores universitários, fui lá local, Juiz de Fora, e participei ativamente da ABENGE, Associação Brasileira de Educação e Engenharia, sendo inclusive seu presidente, fui presidente da Associação Brasileira de Expressão Gráfica, Que legal. fui professor de geometria descritiva também, professor de desenho, depois virei professor da área de engenharia de produção, criando o curso de engenharia de produção. Participei também das atividades lá no INEP, com a implantação dos sinais, como avaliador de curso, como membro da CTAA. Atualmente eu sou o coordenador do subcolegiado de Engenharia, Produção e Construção. A CTA é a instância, é a última instância recursal dos processos de discordância da avaliação de cursos e de instituições. Então, é um trabalho muito interessante que a gente fica conhecendo tudo sobre avaliação. E agora, atualmente, ano passado, eu participei da construção, da proposta de construção do novo instrumento de avaliação, onde tem uma grande novidade. Antes eram 3 dimensões que se avaliavam num curso. É a parte pedagógica, a parte de professores e pessoal, e a parte de infraestrutura. Dessa vez vai entrar também a específica. Então, além de avaliar, nós vamos avaliar especificamente elementos essenciais da engenharia, como das demais áreas, são 11 áreas. Então, na engenharia, agora nós teremos também, além da avaliação geral, que é aquela avaliação de parte pedagógica, docente e infraestrutura, nós vamos avaliar questões específicas. Isso vai melhorar muito a qualidade da avaliação e vai trazer muito mais subsídios para que os cursos, que as escolas melhorem a formação em engenharia. Nós estamos passando por uma série de mudanças. Foram aprovadas as novas diretrizes curriculares em 2019.
E ela traz uma mudança fundamental de concepção. Antes, pela resolução anterior, os cursos se organizavam a partir de conteúdos, né? Sim, Tinha cálculo 1, cálculo 2, cálculo sim. 3, resistência, Uhum. concreto, saneamento. Agora, essa resolução atual ela preconiza a formação por competência. Quer dizer, não é saber o principal, é saber o que fazer com o que você está aprendendo. O que você está aprendendo já vai ter que ser dito o que você vai fazer com aquilo. Então, eu vou Ah, sair do curso, a ideia é que se saia do curso já sabendo o que fazer com aquilo que aprendeu e não deixar para quando formar. a aplicabilidade, né, dos conteúdos, né? Conseguir realmente É, aplicar aquilo na prática, né? Usar aquela sim, ciência, né? sim, claro. Tanto é que a disciplina tradicional, o conteúdo tradicional, ele é uma parte fundamental da formação da competência, mas não é suficiente. É preciso a habilidade, ou seja, como é que eu vou aplicar isso? E mais, saber discernir qual é a melhor solução. Porque sempre que eu vou aplicar um determinado conhecimento, eu tenho diversas opções. Eu posso escolher entre várias. Então, o engenheiro é aquele que tem que estar talhado para não só saber as soluções possíveis, mas escolher dentre aquela que menos prejudica o ambiente, que melhor satisfaz as pessoas e que, ao invés de ficar resolvendo problemas, a ideia é que o engenheiro seja um projetista de soluções. Quer dizer, resolver um problema, você pode criar vários em decorrência das ações que você determinar. Enquanto que projetar, você já vislumbra todo o universo e todo o arcabouço que está envolvido na solução daqueles problemas, né? Desenvolver cada vez mais esse senso crítico, né? De realmente Sim, pensar nessa solução, né? De ir melhorando as edificações, é. né? E tudo mais. E a ideia de colocar cada vez mais a ideia de projetar dentro dos cursos. A atividade intelectiva fundamental do engenheiro é projetar. E, Sim. no entanto, durante o curso, ele normalmente estuda muito mais assim, o conhecimento em si, mas esquece das metodologias, dos processos a serem desenvolvidos e das repercussões do que ele faz. Então, a ideia é que, através de competência, né, que envolve conhecimento, habilidade e atitudes. Atitudes, quer dizer, ter atitudes diante do que tiver que resolver. Estou falando que resolver problemas, mas, na verdade, o engenheiro trabalha muito também com projetos, quer dizer, ele cria praticamente do nada e também melhora os projetos o tempo todo. Então, a atividade do engenheiro, né, ela é fundamental em qualquer sociedade, né? Se você pegar um drone aqui em cima de Porto Alegre, sobe, 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 e você vai ver que tudo que você conseguir ver tem a mão de engenheiro. O primeiro que chegou foi o engenheiro civil, Sim. abrindo estradas, trazendo a infraestrutura, e aí veio e trouxe, e aí, a partir do engenheiro civil, trouxe os demais. Mas aí ele continua sempre trabalhando com as vias públicas, com saneamento, eletricidade, com a parte de infraestrutura elétrica, enfim. O engenheiro civil é o cara que cuida de tudo que tem de melhoria para a qualidade de vida de uma maneira geral. E agora tendo que também tomar todo o cuidado com o planeta a partir da ideia de ecossistemas de sustentabilidade, que é outra questão fundamental na formação em engenharia atualmente. E a gente vem notando que as formações e essas novas regulamentações, elas vão também mudando a forma de ensinar em locais do país, né? Então, daqui um pouco, antes a gente tinha essas regulamentações mais É, padronizadas em uma base, e agora a gente vê que essas diretrizes, elas trazem coisas diferentes, né? Porque a necessidade de engenharia, por exemplo, no norte do país, ela é diferente daqui do sul, né? sim, Numa região litorânea, né? Então, consegue-se fazer esses ajustes e também dar foco em conhecimentos específicos para aquela região, né? sim, é a customização, é verificar, é atender aos usuários, e não eu sei o projeto e sei o que é bom para aquela comunidade. Não é bem assim, Uhum. né? Eu tenho que olhar todo o ecossistema para poder implementar soluções que realmente melhoram a qualidade de vida e consiga determinar novos parâmetros, né? Um país que não
se desenvolve a partir de tecnologia e da engenharia, é um país que fica eternamente subserviente e dependente, né? Então, e o Brasil é carente em termos de desenvolvimento tecnológico. Nós temos algumas tecnologias de ponta, né? Área de petróleo, Embraer, e vários outros pequenos setores. Mas o país, nós sabemos, para ele estar em pé de igualdade com os outros países, ainda tem muito o que desenvolver. Ou seja, engenharia ainda é a profissão de desafios. E olha, ser engenheiro no país é entrar numa seara de muita satisfação, porque ele tem muita coisa para fazer. Não está tudo pronto. Ao contrário, tem muita coisa para ser feita. E aí o pessoal pode dizer, mas eu estou vendo muito engenheiro formado e desempregado. Aí tem que ver o seguinte, normalmente, o engenheiro, quando ele forma, nós verificamos que ele segue, de uma maneira geral, 3 caminhos. Uhum. Que é aquele em que ele vai trabalhar ali até com carteira assinada como engenheiro. Sim, CLT. Mas agora tem um outro lado que a engenharia é fundamental, que é a interface. Que também a gestão, as empresas que empregam engenheiros, por incrível que pareça, são empresas criadas por engenheiros. Sim. Né? O engenheiro forma e não vai trabalhar no consultório médico, lá de advocacia. Ele está talhado para trabalhar na empresa de engenharia. Então, tem que ter engenheiros empreendedores. Empreendedores que criem novos negócios e empreendedores que melhorem os negócios existentes. E tem uma outra parte que aparentemente está fora da profissão, mas que na verdade não. Porque se ele foi contratado para um determinado trabalho, que aparentemente não tem a ver com engenharia, mas tem a ver com a formação dele. Então, as escolas também não têm muita noção desse sujeito que ela está formando. A base matemática e física cria um raciocínio lógico que não tem outro igual. Ele saber dimensionar, saber olhar e interpretar aquilo em termos de números e de fenômenos físicos, isso é característica de engenheiro. Então, a profissão de engenheiro, ela se estende ao que normalmente nós conhecemos como exercício profissional de engenharia. Uhum. Nós encontramos engenheiro em todos os setores. Eu vi uma palestra de um representante da Associação Americana de Educação e Engenharia, no início da década de 2000, dizia, olha, no planeta nós temos, assim, de uma maneira geral, 1/3 dos engenheiros ali trabalhando diretamente naquilo que ele formou. Uhum. O outro terço na interface, que tem que ter, não tem como você descasar isso. É um cara que vai trabalhar, vai fazer as articulações, vai ser o dono, vai ser o gestor, e o outro aparentemente está fora, mas não está. Não está, porque ele está exercendo uma função que ele tem uma formação subjetiva, aparentemente, mas que é objetiva, a partir de matemática, matemática, física, computação, que lhe dá um pedal enorme para ele atuar em diversos problemas. Olha o mercado financeiro, quanto engenheiro tem lá. Por quê? Porque não é um cara que tem uma visão de trabalho com algoritmos, com números, A com visões. engenharia, ela te serve para absolutamente tudo na tua vida, não só para especificamente áreas específicas, né? Popularmente, o engenheiro é o pau para toda a obra. É verdade. Exatamente. E eu vejo assim, o senhor que pegou aí, foi professor por muitos anos, né? A gente percebe que as tecnologias, elas têm sido bem decisivas, né? Sim. Entre o pessoal escolher ou não engenharia, né? E o que o senhor estima, assim, que nos próximos anos, assim, ou no próximo ano, agora em 2026, quais são as tecnologias, a inteligência artificial vai impactar, não vai? O que é a sua opinião sobre isso? Sim, nós verificamos que algumas coisas foram aceleradas. A pandemia mundial acelerou muita coisa que iria acontecer, Sim. que é o home office, a utilização da tecnologia, quer dizer, aprimorou-se a forma de utilizar a tecnologia. Antes a tecnologia quase que andava à frente. Uhum. Quer dizer, colocava uma tecnologia em prática e o pessoal ia meio que descobrir o que ia fazer com aquela tecnologia. Agora também para e passo. Então, a engenharia nunca vai deixar de ter a parte presencial. Principalmente o engenheiro civil, que é o cara que está lá na obra, que está nos empreendimentos. Mas muita coisa com auxílio da tecnologia. Por exemplo, hoje,
eu posso simular uma série de coisas antes de verificar se aquilo vai funcionar. Antes de ter um modelo real, modelo físico real, eu posso simular. Eu posso evitar muita perda, eu posso acelerar muita coisa. Em termos de formação também mudou bastante. Mudou bastante. A formação em engenharia até meados do século passado, depois da Guerra Mundial, o formato conteudista, nossa, deu conta e formou grandes engenheiros, inclusive formaram aqueles engenheiros que modificaram e que determinaram novas necessidades. Então, a partir da melhoria dos processos, a necessidade de formação de professores veio também para a engenharia. Sim. A medicina já abraçou isso, a formação do professor de medicina. Nós da engenharia temos que abraçar isso também. A formação para ser professor de engenharia. É o que a Europa fez a partir de 2011. Uhum. E lá hoje, para fazer parte de todos os sistemas de financiamento da Europa, as instituições de ensino superior têm que ter os seus professores com certificação na área de professor, na área didática pedagógica. Então, hoje, você ministrar uma aula, ou ministrar uma atividade, ou coordenar uma atividade de formação, não é uma simples presença. Essa pessoa tem que saber mediar, tem que saber entrar em contato, tem que conhecer os seus estudantes, tem que saber as dificuldades que os alunos têm e trabalhar com um sistema de aprendizado contínuo, centrado no aluno, o aluno que vai aprender, o professor já sabe, né, supostamente, e sempre processar a aprendizagem de maneira que ela seja gradual. E não, por exemplo, como no passado, eu tirava 0 na primeira prova de cálculo, e no dia seguinte o professor dava uma aula que eu tinha que saber aquilo que eu não sei. Então, isso já não se aplica mais, por exemplo. E outra coisa, hoje tem que ser contextualizado. Se eu tenho que saber algo de saneamento, que isso seja em um local onde esteja acontecendo o saneamento, com todos os elementos ali. E não simplesmente ficar só simulando também não resolve. Então, a engenharia hoje, ela tem que ter um contato muito maior com as organizações que aplicam engenharia. E não é só empresa, não. O serviço público tem muita coisa de engenharia, os 3 setores têm muita coisa de engenharia. Então é necessário que as escolas de engenharia usem e se articulem com as organizações da sociedade para melhor formar mais e melhores engenheiros. Eles precisam, né, no período da educação, eles precisam tá aí gerando essa experiência, tá indo por campo, tá indo por canteiro de obras, né, respirar a engenharia propriamente dita, né? Seja ela qual for a área, né? Eles precisam estar em contato com o que eles vão fazer. Porque isso vai diminuir, vai atalhar a carreira deles muito, né? Eu acho que eu tenho que, como formando em engenharia civil, ver lá o laboratório de concreto, laboratório de hidráulica, laboratório de coisa. Agora, qual o grande laboratório? Onde tudo isso está integrado. Que é uma construção, por exemplo, uma estrada, uma barragem. Então, o contexto hoje ele é fundamental. E aí também entra a tecnologia, porque muita coisa, né, eu não preciso de ir lá no local para ver. Né? Às vezes nem tem no local onde o cara está estudando, mas ele pode ter aquilo gravado, tem tecnologia para gravar, trazer quase que isso, só não traz os cheiros. Mas o resto dá para trazer muita coisa com a tecnologia que nós temos atualmente. E poder entender, né, realmente quando ele vai projetar uma armadura, vai projetar uma estrutura, e lá entender de que forma aquilo é feito, como que é feito, né? Tanto da forma mais antiga como com a industrialização, Isso. né? Porque para aí a gente não começar a criar aquelas aberrações do cara projetar algo absurdo, mandar montado, por exemplo. Eu já vi situações de vir uma viga com 5, 6, 7 metros de comprimento, com 2 toneladas de aço, uma viga, um aço super reforçado, montado, soldado para a obra, como é que você põe no lugar, né? E o engenheiro tem que conhecer aquela viga com toda a sua extensão para saber se ela foi projetada corretamente, se ela está sendo encaixada corretamente, e se as condições dadas para que ela esteja ali foram satisfeitas, né? Que às vezes até no transporte ela vai, se prejudica. E o ponto que o senhor tocou, para mim, é um dos pontos mais importantes quando o engenheiro está em loco. É realmente entender se aquilo está sendo feito da forma correta. E isso é importantíssimo para o estudante, porque lá dentro da sala de aula, dentro do ambiente didático, ele aprende como fazer, como projetar. Mas e como que esse elemento, como que isso se finaliza, né? Como que isso se encaixa, né? Quando se transforma no produto final, né? Que, por exemplo, seria uma viga de concreto armado, né? Isso é importante, né?
O elemento só da construção, um elemento só, não satisfaz. Agora, de todo jeito, no Brasil ainda tem espaço para engenharia de todos os patamares. Com certeza, com Nós certeza. temos necessidade de construções simples, interior do Brasil afora, até nas periferias, Uhum. necessidade de engenheiro consigam construir coisas simples, bem feitas, duráveis e que melhoram a qualidade de vida em volta, como também aquela engenharia super sofisticada, com, por exemplo, edificações com fundação de 100 metros de profundidade, altura não sei quanto, e com materiais que não estão aqui à vista. Eu me lembro também de uma palestra de um médico dizendo o seguinte: olha, aqui é a nossa escola de medicina, nós não temos acesso às grandes cirurgias, aos grandes equipamentos. No entanto, nós aqui criamos um sistema em que nós conseguimos ver lá na Clínica Mais nos Estados Unidos uma uma neurocirurgia com todo o aparato, como se nós estivéssemos sentados ali do lado. Que legal. Aliás, até com mais privilégio de quem está ali em volta, porque eu estou vendo com a câmera do médico. Então, a tecnologia sendo usada para a formação hoje é fundamental. As escolas têm que se adaptar a isso. Usar a tecnologia, mas também ter a articulação com as organizações para levar o seu futuro engenheiro onde ele vai trabalhar ou onde ele vai criar empreendimentos em cima daquilo. A formação em engenharia mudou muito, o mundo mudou e nós temos que mudar. Nós não podemos continuar sendo taxados de que os cursos de engenharia são conservadores. Nós vamos mostrar que nós não somos conservadores. E o engenheiro não são conservadores. Muitas vezes ele preventivamente ele não se arrisca muito, Sim. mas ele tem que estar páreo. É tal história. Eu posso estar numa escola de engenharia lá numa cidadezinha lá no interior, Aham. mas eu tenho que estar com os meus pés podem estar ali. Sim. A minha cabeça tem que estar no mundo. Porque se eu não estiver enxergando o que está acontecendo no mundo, eu posso, daqui a pouco, virar obsoleto, né? Virar um analfabeto tecnológico. Com certeza. Se antes o engenheiro formava e o que ele aprendia dava para ele trabalhar durante 30 anos, hoje, muito do que ele estuda, ao se formar, já está obsoleto. Sim. Então ele tem que ser um cara. Tinha um professor da Fluminense que ele dizia o seguinte: estamos chegando no próximo dia em que o estudante não mais receberá um diploma, Uhum. ou se receber, a matrícula dele na escola não pode ser cessada. Ela só pode ser cessada mediante a apresentação do atestado de óbito, porque o engenheiro é um cara que vai ter que estudar o resto da vida. A vida toda. Muito bom. Professor, quero te agradecer, quero te dar os parabéns por ter se Obrigado. dedicado, por ter escolhido essa profissão tão belíssima, né? Poder ter ajudado aí e estar ajudando aí diversos alunos, né? E poder estar contribuindo aí para o nosso futuro do nosso país aí. A gente sabe que o senhor aí vai fazer uma palestra muito importante, então parabéns. Quero agradecer o senhor por ter podido vir aqui conversar com nós um pouquinho, né? E trazer esse conhecimento aí, trazer essas novidades aí para o pessoalzinho que tá lá do outro lado lá, o pessoal que tá lá do outro lado da telinha, né? E os nossos futuros engenheiros, tá bom? Eu agradeço muito participando aqui do principal evento de engenharia civil, que é a engenharia mãe de todas as demais. Uhum. Todas as habilitações de engenharia nasceram na engenharia civil. Então é um prazer muito grande, uma honra aqui participar desse grande evento organizado pela Associação Brasileira de Engenharia Civil. Muito obrigado. Por nada, às ordens.